Carta do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Dimas me abandonou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, enviei-o a Éfeso. Quando vieres, trazes a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me deu assistência na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja cobrado. O Senhor, porém, esteve ao meu lado, me apoiando e me fortalecendo, para que por mim fosse cumprida a pregação, e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus, irmãos. Aqui em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 6, e fizemos a leitura até o versículo de número 18, irmãos. É os momentos finais da vida do apóstolo Paulo. Se a Bíblia no Novo Testamento estivesse em ordem cronológica, essa seria a última carta do apóstolo Paulo aqui na Bíblia. Foi a última que ele escreveu, destinando ao seu filho na fé, Timóteo. Nesse período em que Paulo agora se encontrava preso, quem era o imperador de Roma era Nero. E ele perseguiu a igreja com muita violência, irmãos. Paulo, certa vez, ele havia sido preso, mas era por causa da perseguição religiosa. Agora ele se encontrava preso por causa da perseguição política. Em 1964, o próprio Nério, o próprio imperador da Roma, ele incendiou Roma. Dos 14 bairros que lá havia, 10 foram destruídos pelo incêndio. Somente 4 não foram destruídos, e por incrível que pareça, desses 4, 2 era onde havia uma grande concentração de judeus e cristãos. Foi aí que Nero ele encontrou a oportunidade para culpar os cristãos pelo incêndio que havia acontecido em Roma. Então ele manda prender o apóstolo Paulo, dizendo que ele que arquitetou tudo, armou tudo, ele que liderou esse incêndio em Roma. E aí ele encontrou uma boa desculpa para prender o apóstolo dos gentios. Paulo agora, irmão, se encontrando preso, ele vai escrever esta carta a Timóteo. É interessante porque esses versículos que nós lemos, já o final da carta, Paulo ele não vai pedir oração à igreja para que ele fosse solto. O apóstolo Paulo ele não pede aos irmãos para que se unem em um único propósito, para que ele pudesse em breve estar livre para voltar a pregar o evangelho, a fundar igrejas, a ganhar mais pessoas para Cristo. Não. Paulo ele estava ciente de que ele iria morrer.
Paulo ele já tinha certeza de que o seu ministério aqui na terra estava para encerrar. E é por isso que ele não pede aos irmãos para que orem. O versículo de número 6, do qual nós lemos, vai dizer, ele está dizendo: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação. E que linguagem é essa que Paulo ele está usando, irmãos? Segundo a liturgia judaica, em Êxodo capítulo 29, versículo 40 e outras referências que nós vamos encontrar no Antigo Testamento, libação, irmãos, era um momento em que o animal ia ser sacrificado ao Senhor. E aí vinha com uma bebida forte, um vinho, e derramava no pé do altar, em cima daquele animal que ia ser sacrificado a Deus. Paulo ele está dizendo: eu não sou um sacrifício, mas eu sou a libação que vou ser derramado sobre o sacrifício. O que Paulo estava querendo dizer era: desde quando eu me converti, desde quando eu tive um encontro com Cristo Jesus, eu passei a minha vida me derramando em Jesus Cristo, e agora no momento da minha morte não pode ser diferente. Agora é que eu vou me derramar como libação sobre o sacrifício, o maior sacrifício, o holocausto dos holocaustos, que é Jesus Cristo. Aleluia. Agora no momento em que eu estou prestes a morrer, eu não vou vacilar, eu não vou errar, mas eu vou continuar me derramando aos pés do Senhor. É isso que Paulo está querendo dizer. E ele continua dizendo: eu serei derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo ele está falando da sua morte, mas ele não se refere à sua morte como morte, ele refere-se como partida. Aleluia. Para o cristão, irmãos, a morte é apenas uma partida. E essa palavra que Paulo usa no original, ela tem pelo menos 4 significados. O primeiro significado dessa palavra partida significa levantar a âncora e navegar. Paulo ele estava dizendo: Timóteo, chegou o momento em que eu vou me desprender totalmente da terra e vou navegar para a eternidade. A morte do cristão é navegar para a eternidade. O segundo significado dessa palavra, irmãos, é desarmar uma tenda. O que Paulo está nos ensinando é que a morte do cristão é o momento de desarmar este tabernáculo, este corpo de carne, para nós recebermos um corpo glorificado e celestial. Um tabernáculo que não é feito por mãos de homens, mas feito pelo próprio Deus. É isso que também significa. O terceiro significado, irmãos, é soltar um prisioneiro. Para Paulo, ele não enxergava aquele momento como uma execução. Ele estava enxergando aquele momento como uma libertação. O quarto e último significado é tirar o jugo de cima. Tirar o jugo de cima de um boi. Quando Paulo ele se converteu, era como se Jesus estivesse dizendo: Paulo, sai debaixo dessa lei, é pesado demais. Paulo, sai debaixo desses vícios do judaísmo, porque pesa demais. Vem para o meu lado e vem me servir, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Aleluia. Então naquele momento Jesus ele colocou o seu jugo sobre Paulo, mas agora estava encerrando a sua carreira aqui na terra e chegando o momento em que o seu Senhor tiraria o seu jugo de cima dele, porque ele iria ser promovido a um serviço mais exaltado. Quando Paulo ele está dizendo, irmãos, quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo, ele está declarando: eu estou preso em Roma, e quem mandou me prender e quem está me julgando é Nero. Ele vai declarar minha execução daqui a poucos dias, mas não vai ser Roma que vai tirar a minha vida, é eu que estou entregando a minha vida. Não vai ser Nero que vai tirar a minha vida, mas sou eu que estou entregando a minha vida. E eu não entrego a minha vida a Roma e nem a Nero, mas eu entrego a minha vida a Jesus Cristo.
É isso que Paulo está dizendo no versículo de número 6. Versículo de número 7, irmãos. Ele vai dizer, um versículo bastante conhecido: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. São palavras maravilhosas, e bom seria que todos nós um dia disséssemos essas mesmas palavras de Paulo ao final da nossa carreira, do nosso ministério aqui na terra. Paulo, irmãos, ele está dizendo: eu combati o bom combate. Ele resumiu a sua vida em 3 palavras. Primeiro ele vai dizer: combati o bom combate. A linguagem de Paulo é de um lutador que se esforçou e deu seu melhor em todas as lutas que ele enfrentou no decorrer do seu ministério. O terceiro exemplo que ele vai dizer, irmãos, ele vai dizer o seguinte: e acabei a carreira, acabei a carreira. Ele está usando a linguagem de um corredor, e ele correu, e ele terminou vitorioso a sua carreira. E a terceira linguagem que ele vai usar, ele diz: e guardei a fé. Ele está dizendo: eu sou um despenseiro. Eu sou aquele que cuidou da despensa de Deus aqui na terra. Eu guardei aquilo que Deus me entregou para guardar. Aleluia. Ele resumiu aqui o seu ministério em 3 exemplos. Quando o apóstolo Paulo ele vai dizer que combateu o bom combate, ele está dizendo que o ministério, irmãos, não é parque de diversão. Ministério não é brincadeira. Ministério não é algo para a gente levar de qualquer jeito, não. Ministério é luta. Ministério é combate. Ministério é guerra. Aleluia. É isso que o apóstolo Paulo ele está nos dizendo. Ele está dizendo que ele combateu, irmãos, contra os poderes sombrios. Ele teve que combater contra Satanás. Ele teve que combater contra os pecados. Ele teve que combater contra os vícios judaicos. Ele teve que combater contra os falsos profetas e falsos mestres que se levantaram na sua época. Ele teve que combater contra a heresia. Aleluia. Paulo ele combateu também em prol do evangelho de Jesus Cristo. Ministério é combate. Eu quero ler aqui, irmãos, o que está escrito em Lucas capítulo de número 14, a partir do versículo de número 28, diz assim, é Jesus que está falando: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Jesus ele está falando, aquele que vai começar uma obra, ele tem que sentar primeiro, para ver se tem condição de terminar e de concluir. Aquele que entra numa guerra, ele tem que entrar tendo a certeza se vai vencer ou não, porque se ele não for vencer, é melhor ele entrar em um acordo de paz. Aí ele finaliza dizendo o seguinte, no versículo de número 33, assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus ele está ensinando, irmãos, o preço do discipulado. Tem preço, nós paga preço sim, para seguir a Jesus Cristo. Paga preço sim, para servir a Jesus Cristo. Eu não estou falando de salvação. Salvação, ele já pagou tudo, está consumado. Mas
há um preço para seguir a Jesus. E o que preço é esse? A renúncia. Se não tem coragem de renunciar aquilo que Cristo pede, então não começa a ser um cristão. Se não tem coragem de renunciar tudo, então nem adianta dar o primeiro passo para não terminar. Aleluia, é isso que Jesus ele está dizendo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Versículo 8, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo ele está dizendo, tem uma recompensa me esperando, Timóteo. Mas essa recompensa não é só para mim, é para todos aqueles que amam a vinda de Cristo. Aleluia. Paulo ele está prestes a ser executado, ele está prestes a morrer pela condenação que Nero está dando sobre ele. Só que ele diz no versículo de número 8, tem uma coroa da justiça que está guardada me esperando, Timóteo. Ele está sendo condenado, mas tem uma coroa da justiça lhe esperando. E observe que Paulo ele está dizendo, tem uma coroa da justiça guardado. Se está guardado por Deus, ninguém toma. Eu quero dizer, aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus separou para ti, aquilo que Deus guardou para você, ninguém toma, ninguém tira, ninguém toma o que Deus já guardou para você. Aleluia. Ele vai chamar Deus aqui no versículo de número 8 de justo juiz, reto juiz. Paulo ele poderia até ser, irmão, ser condenado como culpado ali em Roma, mas ele está dizendo que o justo juiz iria lhe considerar inocente. Paulo ele estava, irmão, dizendo que Deus via ele sem culpa e lhe daria a coroa da justiça. Aleluia. Quem está pronto, irmãos, para se encontrar com o justo juiz, não precisa temer o julgamento do homem. Eu vou repetir, aquele que está pronto para se encontrar com Deus, o justo juiz, ele não tem que temer o julgamento do homem aqui na terra. Já percebeu que homens ruins que fazem atrocidades aqui no mundo, que mata pessoas, que faz muitas maldades, antes deles serem pegos, eles costumam tirar a própria vida. Por quê? Eles não querem passar o resto da sua vida na prisão. Eles não querem serem julgados por um juiz aqui da terra. Eles achando que tirando a sua vida está se livrando do juízo aqui na terra. Tudo bem, mas lá na eternidade tem um trono branco esperando por eles, para julgá-los por todo o mal que fizeram aqui na terra. Enquanto os justos que sofreram injustiças aqui serão justificados no céu e receberão a coroa da justiça pelo próprio justo juiz. Versículo de número 9. Glória a Deus. Paulo ele vai dizer: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. O versículo de número 9 é somente isso. Vem depressa, Timóteo. Paulo aqui, irmãos, ele está expressando a solidão que ele está enfrentando nesse momento. Aqui neste mesmo livro, no capítulo 1, versículo de número 4, Paulo vai dizer: desejo muito te ver, Timóteo. Aqui no versículo 9 ele diz: procura vir ter comigo depressa. No versículo 11 ele vai dizer: toma Marcos e traze-o contigo também. No versículo de número 21 ele diz: apressa-te a vir antes do inverno. Paulo ele tem pressa em ver o seu filho na fé. Paulo ele tem pressa para que seus colaboradores se cheguem perto dele logo. Por quê? Porque ministério, no ministério também nós enfrentamos solidão. No ministério também nós combatemos contra a solidão. E Paulo, irmãos, ele está aqui dizendo: vem ter comigo depressa, Timóteo. Ele vai começar a dizer: fulano está em tal lugar,
Ciclano está em outro lugar, Dimas me abandonou, vem ter comigo depressa porque eu estou sozinho. No dia do meu julgamento, Timóteo, nenhum compareceu. Vem ter comigo depressa. Eu acho muito interessante porque até o apóstolo Paulo, ele está se abrindo desta maneira, irmãos, porque muitas das vezes nós achamos que ser cristão é ser super homens, é ser super mulheres. Nem todo mundo tem coragem de mostrar as suas fraquezas e aquele momento difícil que você está passando. Mas Paulo, ele está dizendo: eu estou sozinho, eu estou sofrendo uma solidão aqui, Timóteo, vem ter comigo depressa. Porque, irmãos, não é porque nós somos cristãos que nós, nos momentos difíceis, nós não vamos precisar de amigos por perto. Nós precisamos sim. Louvado seja Deus. Precisar de amigos, irmãos, não nos torna menos espirituais. Ele vai dizer o seguinte: vem ter comigo depressa e vem antes do inverno. Por quê? Porque era impossível navegar no inverno. Os navios, eles não saíam do porto. Então, por isso que Paulo, ele está alertando a Timóteo: vem antes do inverno, Timóteo, porque senão aqui você não chega, porque senão você não vai ver o seu pai na fé pela última vez aqui na terra. Nós temos que valorizar, irmãos, os convites que nos surgem na nossa vida. Às vezes nós passamos tanto tempo sem ver alguém e nós não sabemos qual vai ser a última vez que nós veremos tal pessoa. Às vezes surgem convites, irmãos, e nós colocamos muitos obstáculos para não ir. Aleluia. Eu preciso que os irmãos me convidem mais para tomar café, para comer um bolo de milho, almoçar, pastor. Eu não vou recusar, porque eu não sei qual é a última vez que nós vamos nos sentar juntos numa mesa de novo. Valorize, irmãos, o convite dos seus familiares, dos seus amigos. Louvado seja Deus. Vai ter com eles depressa. Louvado seja o Senhor Jesus. Timóteo, irmãos, ele tinha que se apressar para não perder a oportunidade de ver o seu pai na fé pela última vez. Ele vai citar o nome de Marcos, o João Marcos, que na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, saiu ele, Paulo, Barnabé e o seu primo Marcos. Só que no momento quando eles começaram a missão, Marcos, por algum motivo, ele retrocedeu. Ele voltou para Jerusalém. Eu não sei se ele estava com medo, se ele estava com saudade da sua mãe, mas ele retrocedeu. Na segunda viagem que o apóstolo Paulo foi fazer, Marcos, ele estava querendo ir de novo, mas Paulo não quis. Não, eu não quero Barnabé, mas ele aqui conosco. Então Barnabé se separou de Paulo, foi para um lado com João Marcos, e Paulo foi com Silas para o outro lado. Só que agora Paulo, ele está dizendo o seguinte: e traz Marcos contigo, porque para mim ele é muito útil. Aleluia. E isso me alegra, irmãos. Por quê? Porque não vai ser um erro na caminhada do nosso ministério que vai definir o nosso final. Aleluia. Você sabe, deixa eu dizer 3 coisas aqui. Sabe o que é pior do que errar? É não tentar acertar. Sabe o que é pior do que cair? É não se levantar. Pior do que pecar é não se arrepender. Então um erro no seu ministério não vai definir o final dele. Não é porque você errou que tem que seguir no mesmo erro, não. Louvado seja Deus. Marcos, ele se redimiu. Marcos, ele houve uma restauração no seu ministério, escreveu um evangelho, tornou-se útil para o apóstolo Paulo. Aleluia. E Paulo, ele está dizendo: traz Marcos também. Aquele rapaz que eu dispensei um dia, agora para mim ele é muito útil. Nunca é tarde, irmãos, para nós restaurarmos relacionamentos que foi quebrado um dia. Nunca é tarde de nós fazermos uma ponte onde nós um dia nos permitimos ser quebrada por causa do nosso orgulho, por causa da nossa ignorância. Não. Sempre aproveite as oportunidades que a vida lhe dá para restaurar relacionamentos, porque um dia essa pessoa que hoje há um relacionamento quebrado com você, amanhã lhe será muito útil. Aleluia. E é isso que Paulo, ele está dizendo: traz Marcos contigo, porque ele me é muito útil agora no momento. Versículo de número 10.
ele vai dizer o seguinte: porque Dimas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Dimas, irmãos, Dimas ele é mencionado apenas 3 vezes na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. A primeira vez que Paulo menciona o nome de Dimas, é mencionando ele como um colaborador, um obreiro entre os demais. A segunda vez que Paulo menciona apenas o seu nome. E a terceira e última vez ele vai dizer: Dimas me abandonou, Timóteo. Ele amou as coisas do mundo, ele se entregou aos prazeres do mundo. Dimas, irmãos, nós vemos aqui um grande contraste entre ele e o apóstolo Paulo, que combateu o bom combate, completou a sua carreira e guardou a fé. Dimas, ele começou bem, mas terminou mal. Marcos, ele errou no começo, mas terminou bem. Não adianta, irmãos, nós começarmos bem e terminarmos mal. É melhor nós começarmos bem e concluir bem o nosso ministério aqui na terra. Que nós não viemos cair na mesma cilada que Dimas caiu, amando as coisas deste mundo e abandonando a maravilhosa e preciosa palavra de Deus e as coisas futuras que ainda hão de vir para aqueles que creem em Jesus Cristo. Aleluia. Versículo de número 13. Paulo ele diz para Timóteo: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. A capa, irmãos, é porque a prisão em si já era fria e estava chegando o inverno. Então Paulo ele precisava dessa capa para se aquecer. Ele pede os livros, irmãos, e sabe o que me chama a atenção? É que Paulo ele estava prestes a morrer, mas ele ainda assim queria aprender mais. Nós cristãos, pregadores, professores, somos alunos que nunca nos formamos. Se pararmos de aprender, nós paramos de ensinar. Se pararmos de aprender, nós deixamos de ter o que passar para o próximo. Então Paulo, mesmo diante da morte, ele ainda queria aprender mais. Por isso ele diz: traz a capa e os pergaminhos também, Timóteo. Paulo ele precisa de cobertura para o corpo. Paulo ele precisa, irmão, de livros para a mente. E Paulo ele precisa de amigos para a alma. Paulo ele estava dizendo que mesmo nós sermos cristãos, nós não somos indestrutíveis e nem inabaláveis. Nós precisamos, irmãos, nós não precisamos negar nossa humanidade e muito menos esconder as nossas fraquezas. Versículo de número 14, ele vai dizer o seguinte: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Essa palavra, irmãos, pagou-me, Alexandre o latoeiro pagou-me muitos males, também significa venenoso. Esse Alexandre, irmãos, ele era um homem venenoso, traiçoeiro. Provavelmente esse homem deletou o apóstolo Paulo. Provavelmente foi ele que entregou Paulo a Roma. E ele está orientando a Timóteo a tomar cuidado com este homem. Nós devemos tomar cuidado com este tipo de pessoas venenosas, que nos traem, que nós, por tanto tentar investir nelas, elas continuam nos causando mal. É isso que Paulo ele está dizendo: tu também guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Esse Alexandre ele era venenoso, mas o que me chama também a atenção é que o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Paulo ele não estava aqui, irmãos, com sentimento de vingança. Apesar deste Alexandre ter feito mal a ele, ele está entregando tudo nas mãos de Deus. Nós erramos quando nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Nós erramos quando nós queremos nos vingar pelo mal que alguém nos cometeu. Ei, a vingança pertence ao Senhor. É isso que Paulo está nos ensinando. Aquele que te fez mal, entrega tudo nas mãos de Deus. Aleluia. Versículo de número 16. Ninguém me deu assistência na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja cobrado. Aleluia.
Ninguém compareceu, irmãos, à primeira audiência de Paulo. Ele teve que se defender sozinho. E mesmo assim, no final do versículo, Paulo ora pelos seus amigos, que isso não lhe seja cobrado de maneira nenhuma, irmãos. Eu estive sozinho, vocês me desampararam no momento em que eu mais precisei, mas eu oro a Deus para que isso não seja cobrado aos meus irmãos. Aleluia. Versículo de número 17. O Senhor, porém, esteve ao meu lado, me apoiando e me fortalecendo. Em outras traduções, o Senhor esteve me assistindo ao meu lado, me apoiando e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e a ouvisse todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. Paulo, irmãos, ele enfrentou a justiça, ele enfrentou a solidão, ele enfrentou o abandono, o desamparo, ele enfrentou o frio, aleluia. Mas ele vai dizer o seguinte no versículo de número 17: porém o Senhor, ele me assistiu e me fortaleceu. No versículo 16 ele está dizendo: ninguém esteve comigo. E no versículo 17 ele diz: mas o Senhor estava lá na audiência, me assistindo e me fortalecendo. Apesar da solidão, irmãos, tenha certeza de uma coisa: você nunca vai estar sozinho, porque Deus sempre vai estar te assistindo e te fortalecendo a suportar esses combates que nós enfrentamos no ministério cristão. Aleluia. As palavras aqui, irmãos, do apóstolo Paulo na sua última carta, as suas últimas palavras finais, não é palavras, irmãos, de alguém que está frustrado. Não são palavras de alguém que está desanimado, alguém que esfriou na fé. Aqui não são palavras, irmãos, de uma pessoa que está querendo desistir, não. Não. Apesar do frio, apesar da solidão, apesar do desamparo, o apóstolo Paulo, irmãos, ele está contente pelo fim da sua carreira, porque ele sente ali naquele momento a graça de Deus. É por isso que ele está contente, sabe por quê? Porque teve uma certa vez que Paulo, orando a Deus 3 vezes, ele escutou a voz do Senhor dizendo: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Creio eu que foi algo que Paulo nunca mais se esqueceu. E quando ele passava frio, ele poderia dizer: a tua graça me basta. Quando ele passava fome, ele poderia dizer: a tua graça me basta. Na solidão, no desamparo, ele sentia a graça de Deus aqui naquele momento, e o poder de Deus se aperfeiçoando na sua fraqueza. Aleluia. Se nós olharmos aqui, irmãos, esse final do apóstolo Paulo, dentro de uma cadeia, prestes a ser executado, ele ia ser decapitado. Ele não podia ser crucificado, pois era cidadão romano também. Se fosse na visão dos teólogos da prosperidade dos dias de hoje, Paulo ele tinha fracassado no seu ministério. Porque o que eles pregam é: se crente está doente, está em pecado. Se crente é pobre, está em pecado. Mas o apóstolo Paulo está aqui preso, prestes a morrer, mas ele está contente com o final da sua carreira. Aleluia. Ele não terminou, irmãos, com palavra de decepção. Não foi palavra de alguém derrotado, não foi palavra de alguém que falhou, mas ele encerra a sua vida e esta carta no versículo de número 18, dando um tributo a Deus, porque ele diz: e o Senhor me livrará de toda a má obra e me levará salvo para o reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Aleluia. Paulo ele encerra, irmãos, a sua carreira, dando toda a honra e toda a glória àquele que é digno de receber. O Deus que chamou ele, o Deus que lavou ele, que capacitou ele e que salvou ele, irmãos. Que nós viemos combater um bom combate, completar a carreira e guardar a nossa fé, para que nós viemos receber a coroa da justiça do justo juiz, que um dia irá arrebatar
a sua amada igreja. Aleluia, irmãos. E aqui eu quero agradecer a minha rica oportunidade, no nome de Jesus.